A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje eu estou aqui em Garibaldi, é bem próximo da minha cidade, que é Bento Gonçalves. Eu acabei de deixar a minha filha eu diria escola dominical, mas é no sábado, o momento que eu estou gravando o vídeo. Então, na verdade, é um culto para crianças e adolescentes, né? E eu resolvi dar um pulinho aqui na cidade do lado, porque tem esse local muito bacana, que é essa trilha, onde eu gosto de caminhar. Na verdade, eu já até gravei um vídeo aqui há um tempo falando sobre a Nova Jerusalém, sobre os 144 mil, sobre a igreja, sobre a grande multidão de branco, paralelo que tem entre essas quatro figuras bíblicas, né? Mas hoje eu vim aqui dar uma caminhada e liguei o meu celular para conversar um pouco com vocês, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha aqui que eu vou estar caminhando aqui com vocês enquanto a gente aproveita para conversar. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo para comunicar a todos os irmãos e irmãs que acompanham o canal Graça e Conhecimento, para avisar que eu vou estar me ausentando do canal Graça e Conhecimento, tá? Por quê? Os irmãos que me acompanham há mais tempo, principalmente os irmãos que são mais próximos, já devem ter percebido que faz uns 2 ou 3 anos que eu não estou bem da garganta, tá? Que eu venho passando por alguns problemas, né? Tanto que a gente gravava muitas lives lá no princípio do canal Graça e Conhecimento, sozinho ou junto com os outros irmãos, e eu sou apaixonado por fazer isso, por gravar lives e poder fazer PDFs ilustrados e estar conversando com os irmãos, poder estar compartilhando a revelação da palavra que o Senhor tem me dado. Porém, já faz uns 2 ou 3 anos que eu venho enfrentando um problema de garganta, né? Inclusive, esse ano esse problema se agravou muito, tá? Se agravou bastante, e tanto que vocês podem perceber que esse ano não gravei nenhuma live. Teve irmãos que me convidaram, eu até tive que me desculpar e pedir perdão, não foi nem por falta de vontade, né? Tem o irmão Wagner Osmond que há um tempo vem me convidando para a gente gravar junto, né? E eu sempre tenho dado a mesma desculpa, né? Eu tenho dito, olha, irmão, eu estou esperando melhorar da garganta. Tem o pastor Alex, que, nossa, eu conheço ele já há bastante tempo, né? E eu tenho um carinho muito grande por ele. E geralmente eu digo para ele assim, um dia vamos gravar junto, mas eu tenho adiado isso há muito tempo, porque eu tenho estado incapacitado de gravar ao vivo. Por quê? Por causa da minha garganta. Por causa disso, né? Dessa irritação na garganta, né? E faz já algum tempo que eu tenho procurado médicos. Geralmente eu tenho procurado médico do SUS, né? Desde que eu resolvi viver para pregar a palavra, faz já um ano que eu saí para me dedicar à pregação da palavra. Então eu tenho procurado administrar da melhor forma possível as contribuições, o que entra no canal, para poder investir no canal e poder ser fiel com aquilo que o Senhor me dá. Então, eu não tenho plano de saúde, né? Eu procurei o SUS já umas 3, 4 vezes, agora nos últimos meses, né? Porque eu já venho há algum tempo, né? Mas nesses últimos 3, 4 meses eu procurei o SUS, fui me consultar e tudo mais por causa da garganta. E por várias vezes eles simplesmente olhavam e muitas vezes nem abriam, né? Nem pediam para abrir a boca e tudo mais para medicar ou para dar uma orientação, né? Simplesmente eles iam lá e diziam, ó, toma o xarope. Né? Parece engraçado, mas é sério, irmãos. Né? E simplesmente eles me diziam, toma o xarope, né? Toma o antibiótico, tá? E nos últimos meses eu tomei tanto antibiótico, que a minha imunidade ela caiu drasticamente,
ao ponto que desencadeou outros problemas de saúde, né? Eu tomei tanto antibiótico que a minha imunidade ela quase zerou. Para vocês terem uma ideia, eu acabei tendo até aquela herpes zoster. Para quem sabe já, é aquele vírus da... Eu não me lembro agora, não me recordo se é o vírus da varicela ou do sarampo. É aquela que sai as bolinhas quando a gente é criança, aquelas feridinhas no corpo. E ela permanece para sempre com todo mundo que já teve. O vírus permanece adormecido. E enquanto você está bem, você está com a imunidade alta e tudo mais, ele permanece adormecido aí para sempre. Porém, quando a imunidade cai demais, ele se manifesta. Só que se manifesta muito pior do que quando é com uma criança. Por exemplo, eu tive ele agora recentemente e os irmãos mais próximos que me acompanham sabem que eu fiquei 20 dias de cama. Por quê? Quando eu falo 20 dias de cama, foi literalmente deitado, né? Eu não aguentava mais ficar na cama, né? Por quê? Porque ele inflamou um nervo que sai da coluna, passa por baixo do braço, vem até aqui assim na frente do peito, e essa parte, além de ter ficado cheio de ferida, em carne viva, eu também fiquei com a dor insuportável. Para quem tem isso, sabe assim, ó, ele inflama o nervo dentro. E como os glóbulos brancos, segundo o médico me explicou, eu não sou nenhum especialista nisso, como os glóbulos brancos eles não entram dentro do nervo, né? Eles permanecem na corrente sanguínea, eles passam pelo corpo, mas eles não entram dentro do nervo, acaba que não tem como combater esse vírus, né? Então eu tomei vários medicamentos, procurei me cuidar, seguir todas as orientações. E depois disso, agora, recentemente, eu procurei um médico particular, né? Uma doutora, na verdade, particular, para tentar entender o que está acontecendo com a minha garganta, porque, pô, já faz uns 3, 4 anos que eu tenho tido esse problema. No início não era algo muito grave, ou pelo menos não se demonstrava algo muito grave, mas principalmente esse ano foi terrível, foi muito sofrido, né? Tanto que esse ano, para poder gravar os estudos para os irmãos, eu não tenho gravado nenhuma live, eu gravei só aulas offline, né? Por quê? Porque uma aula offline eu posso editar e cortar todas as tosses fora, né? Então, irmãos, eu procurei um médico. Ó, escutem, tá passando um trem, tá vindo um trem. Acho que ele vai passar, acho que deve ser desse lado aqui, ó, da ponte, ó. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, tá? Depois a gente continua conversando, daí vamos caminhar. Deixa eu me posicionar aqui. Ele já tá chegando, tá? Depois a gente dá uma caminhada, eu vou seguir caminho pra gente conversar. Ai, quer caminhar ainda ali, filha? Eu não quero! Me solta! Olha o trem, Miguel! Então, agora que o trem passou, vamos continuar a nossa caminhada. Tem bastante gente caminhando por aqui, então em alguns momentos pode ser que eu dê uma parada. Mas aqui não dá para andar na linha porque, como vocês viram, o trem pega. Então, irmãos, eu estava contando para vocês que, como vocês devem ter visto no título do vídeo, eu vou ter que me ausentar do canal. Por quê? Esse mês eu procurei uma especialista para a gente dar uma olhada na garganta, uma doutora para ela dar uma avaliada
em como estava a saúde da minha garganta e o que está causando tanta irritação. E ela detectou que eu tô com um cisto na garganta, desse lado, né? A princípio ela me disse que esse cisto ele é benigno, ele é um cisto benigno, porém ela falou que a gente deveria tirar com uma certa urgência, né? Então, o que eu quero estar comunicando vocês é que por esses dias eu vou ter que me ausentar. Por quê? Eu vou dar uma passadinha por aqui, depois eu já volto a conversar com vocês, tá bom? Tudo bom, gente? Tudo bom? Tudo certo. Então, como eu estava conversando com vocês, né? Aqui é normal ter muita gente caminhando. Eu vou ter que me ausentar do canal por pelo menos uns 2 meses. Por quê? A doutora ela identificou que eu tô com um cisto, ele é benigno, ele ainda não é um problema, mas ela orientou que eu fizesse uma cirurgia agora, entendi? Nem sei que palavra usar para definir, mas ela pediu para que a gente estivesse fazendo uma cirurgia para poder remover esse cisto, porque por enquanto ele é benigno, ele ainda não causa nenhum problema, né? Mas antes que se torne algo sério, a gente precisa resolver. E com isso, ela vai acabar tirando também as minhas amígdalas, já vai aproveitar para... ela sugeriu que fizesse tudo de uma vez, não que houvesse essa necessidade, mas ela vai dar uma olhada também porque eu tenho o nariz trancado do lado esquerdo, tá? Então, por que eu estou entrando em contato com os irmãos, gravando esse vídeo, conversando com vocês? Para quem acompanha o canal, eu gostaria de dar uma justificativa, né, do porquê que provavelmente eu vou ficar agora uns 2 meses afastado sem gravar vídeo. Porque conversando com a doutora, ela me orientou, ela disse, olha, depois que você tirar o cisto da garganta, ela vai aproveitar para tirar as 2 amígdalas. Ela disse que principalmente para adulto é uma cirurgia muito sofrida, a recuperação, e que se a gente quiser recuperar bem, a gente precisa literalmente seguir os cuidados básicos pós-operatório, né? E então, olha só, esse problema já tem perdurado por muito tempo, tá difícil mesmo, né? Então eu vou acabar fazendo essa cirurgia. Para falar a verdade, irmãos, eu nem ia comentar isso com ninguém, né? Porque a cirurgia ela estava marcada para hoje de manhã, tá? Até eu vou, já que a gente está conversando, né? Deixa eu falar para vocês. Algum tempo atrás, faz uns 15 ou 20 dias atrás, eu gravei um vídeo no canal pedindo uma ajuda para os irmãos, porque eu queria eu queria comprar um microfone, e ele não é barato, na verdade nada aqui no Brasil que seja de boa qualidade é barato, né? E eu pedi ajuda para os irmãos para comprar um microfone. Desculpa que tá ventando bastante, ó, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá ventando bastante, então talvez vocês vão escutar isso porque eu não trouxe microfone, eu tô com um fone de ouvido, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eu pedi uma ajuda para os irmãos porque eu tinha uma programação, que era comprar um microfone daqueles auricular, aqueles que ficam presos aqui assim. Por quê? Porque a gente tem vários projetos de seminário, onde a gente está ministrando, inclusive esse mês foi cancelado 2 seminários que a gente tinha, um em Minas Gerais e um em Pernambuco, João Pessoa, eu não lembro agora do estado, os irmãos me perdoem, na verdade eu já tive que pedir perdão, porque eu acabei tendo que cancelar esses 2 seminários, né? Nós vamos começar ainda esse ano
dependendo, lógico, da recuperação da minha garganta, também um ensino das escrituras. Então eu pedi uma ajuda para os irmãos para comprar um microfone. E eu sou muito grato porque muitos irmãos do canal ajudaram. A gente ainda não alcançou, pelo menos a última vez que eu dei uma olhada, a gente ainda não tinha alcançado o valor total do microfone. Mas eu quero agradecer, aproveitar já que a gente está caminhando, é uma conversa, eu quero agradecer a todos os irmãos que contribuíram, que ofertaram, porque graças a Deus e aos irmãos que o Senhor tem tocado no coração, a gente quase alcançou já o valor do microfone, tá? Então, desde já, muito obrigado a cada um. Eu procurei botar o nome de todo mundo, pelo menos se eu esqueci alguém eu peço desculpa, se eu esqueci alguém me avisa que eu vou lá botar, tá? Mas eu procurei botar o nome de todo mundo lá no comentário do vídeo e lá no grupo desse projeto também, como uma manifestação de gratidão, né, a cada irmão, tá? A cada um de vocês, desde aquele que ofertou menos até aquele que ofertou mais, porque o valor, a quantidade não importa, tá? O que importa é o desejo no coração de querer ser participante nas coisas do reino. Então, eu só tenho que agradecer vocês, tá? Então, por que eu tô falando isso, irmãos? Até deixa eu dar uma caminhada para cá. Por que eu tô falando isso? Porque agora eu vou dar uma pausa por esses 2 meses e eu vou acabar comprando o microfone depois, tá? É bom deixar claro para os irmãos que contribuíram, que o projeto tá de pé, que eu não vou usar o dinheiro que os irmãos contribuíram para o microfone para outro fim, tá? Por quê? Porque como um bom mordomo de Deus, eu acredito que a gente precisa ser fiel em tudo, né? Inclusive eu li uma parábola essa semana que falava sobre o mordomo infiel e depois outra sobre o mordomo fiel, né? Que tem essas 2 parábolas na Bíblia, né? E eu entendo que a gente tem que agir como bons mordomos, como bons despenseiros, sendo fiel com aquilo que é de Deus, com cada oferta, cada contribuição, tá? Então, em primeiro lugar, eu agradeço aos irmãos que contribuíram para o microfone. Quero dizer aqui que o valor que a gente conseguiu arrecadar até agora ainda não é o todo, mas ele vai ser destinado para o microfone, sim, assim que eu melhorar, né, da cirurgia. Porém, agora eu vou ter que dar uma pausa, pelo menos por uns 2 meses, tá? Pelo menos por uns 2 meses eu vou ter que dar uma pausa por causa desse procedimento. Tá bom, irmãos? Então, olha só que lugar bacana, né? Um lugar muito lindo pra gente poder caminhar, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, eu não sei como é que tá o vento, né? Se o vento não atrapalha demais, mas ó, agora primeiro foi o trem, agora foi o alarme de um carro. Ó. Deixa eu dar uma caminhada para cá e eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais desse lugar. Vamos seguir a nossa caminhada, tá? Enquanto a gente aproveita para conversar. Então eu estava dizendo para os irmãos que devido a essa cirurgia que eu vou ter que fazer agora, eu vou ter que me ausentar pelo menos por 2 meses. A minha cirurgia ela estava marcada para hoje de manhã, porém houve um imprevisto. Uma ala do hospital, na verdade uns equipamentos do hospital onde eu ia fazer a cirurgia, eles pegaram fogo no decorrer dessa semana. Era, se eu não me engano, alguns equipamentos que são responsáveis pela esterilização, e eles acabaram pegando fogo. E aí acabou que o hospital ele ficou interditado e impossibilitado da gente fazer a cirurgia, que era para ser hoje de manhã às 9 horas. Hoje é sábado, né? Olha só que árvore linda. Eu adoro isso, né?
Eu adoro ver esses locais assim, irmãos. Isso aqui é maravilhoso demais, né? Na verdade, tudo que Deus criou é bom. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu deveria ter feito a cirurgia hoje de manhã, às 9 horas da manhã, só que a minha cirurgia foi adiada. Tá? Ontem a doutora ela entrou em contato comigo, ela me disse que muito possivelmente a minha cirurgia vai ser quarta-feira, ali pelas 11 da manhã. Tá? Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu vou acabar tendo que me ausentar do canal por pelo menos uns 2 meses. Tá? Mas a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que eu preciso de oração, irmãos. Ó, aqui tem um banquinho. Eu vou sentar aqui um pouquinho enquanto a gente conversa, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês era justamente isso, né? Que eu vou estar ausente por algum tempo ali no canal. Eu tenho alguns vídeos que fazem parte desse estudo que eu estou compartilhando com vocês, que é a geração que verá a segunda vinda de Jesus, que ele faz parte lá do curso Escatologia Revelada que eu criei. Porém, por esse assunto ser um assunto tão importante, eu já havia dito para os irmãos que todo assunto que eu ainda não ministrei no canal, eu também vou postar gratuitamente no canal, porque meu objetivo não é cobrar para ensinar a palavra de Deus de maneira nenhuma. Até o pessoal que entra no curso, geralmente eu sempre digo que é uma forma dos irmãos estarem abençoando a minha vida para que eu possa continuar ensinando, né? Então o curso de maneira nenhuma é algo para dar um conteúdo exclusivo para os irmãos, né? Lógico, a gente vai ter aulas exclusivas lá no curso porque algumas coisas que eu já ensinei no canal eu quero montar de uma maneira um pouco mais estruturada lá, né? Mas o meu objetivo principal não é dar nenhum conteúdo exclusivo para quem tem condição de pagar, pelo contrário. O que eu nunca falei no canal, lá no nosso curso, quando você entra lá, uma das primeiras coisas que eu explico é justamente essa, né? Que quem entrar ali já entra ciente, né, de que eu estou dando gratuitamente alguns módulos do curso lá no canal Graça e Conhecimento, porque eu quero que as pessoas sejam abençoadas, porque eu acredito que todo mundo tem que ter a revelação da palavra de Deus e gratuitamente, tá? Então, embora eu vá fazer a cirurgia provavelmente quarta-feira, eu ainda tenho algumas aulas desse módulo, a geração da vinda de Jesus, que eu ainda não liberei, que fazem parte lá do curso, mas que eu vou liberar aqui no canal para vocês. Então, muito provavelmente, a maioria das pessoas talvez nem vão perceber a minha ausência, porque por alguns dias ainda vai ter aulas. Porém, eu acho que não vai ter para 2 meses. Então, eu estou gravando esse vídeo para avisar vocês disso, que eu vou acabar ficando pelo menos uns 2 meses sem gravar vídeo por causa disso, por causa da garganta, tá? Então, além de avisar vocês, eu gostaria de pedir a oração de cada um de vocês, tá? Por que eu quero pedir a oração de vocês? Porque eu confesso para vocês que, embora o histórico de cirurgia de garganta, ele é um histórico de que são cirurgias de difícil recuperação, no sentido de que é um processo de recuperação dolorido, né? Sofrido, onde se sente muita dor, mas é um histórico onde as pessoas melhoram bem, né? Porém, eu me preocupo porque desde o início do meu ministério, ou pelo menos quando eu era criança e eu ia na igreja, eu recebi várias profecias referente à palavra, né? Inclusive, acho que eu já contei isso no canal. Eu recebi várias profecias referente à palavra. E na época eu tocava em uma banda, eu tocava violão, né? Toquei durante 8 anos. E geralmente quando eu tocava violão, e a gente era convidado para ir em alguma igreja tocar violão, né? A banda era convidada, eu era apenas um integrante da banda. Quando alguém profetizava ou entregava uma palavra, nunca tinha a ver com louvor.
as revelações, as profecias que eu recebi sempre foram em relação à palavra, né? A primeira vez que eu recebi uma profecia, eu estava ministrando em uma igreja e Deus levantou o pregador para dizer que eu iria ministrar a palavra, que eu iria pregar, né? Que Deus naquela noite, acho que era uma tarde, naquela tarde estava me dando uma espada, a palavra de Deus, e que eu deveria ministrar. E eu lembro que ele disse as seguintes palavras antes de encerrar, né, a mensagem que Deus havia lhe dado, que eu deveria pregar a palavra e que eu não deveria parar. Tá? Posteriormente eu recebi outras profecias, todas elas na mesma linha, né, de que eu deveria pregar a palavra, de que eu deveria estudar a palavra e orar de madrugada, né, porque Deus queria me usar para ensinar e tudo mais. E eu acabei recebendo várias profecias nesse sentido. Tá? Uma das mais marcantes que eu tive também foi quando eu vim congregar na igreja que eu estou hoje, já faz 10 anos, né? E eu lembro que eu cheguei na igreja e uma irmã, ela me convidou... uma irmã me convidou, não, desculpa. Uma irmã, o pastor, ele fez um apelo para quem quisesse passar à frente para receber uma oração. E como eu estava chegando na igreja, eu passei para frente, eu fui receber uma oração. Eu estava com o coração talvez um pouco triste. A gente, às vezes, tem momentos na vida que a gente passa por dificuldades, né, por algumas lutas espirituais, né? E eu estava com o coração um pouco triste naquela época, desanimado, né? E naquele dia eu estava preocupado justamente com as coisas que Deus havia me chamado e o rumo que a minha vida estava naquele momento, estava um pouquinho bagunçada. E eu lembro que quando eu passei para frente para receber uma oração, uma irmã passou atrás de mim também, né? Muitas pessoas passaram, mas ela passou atrás de mim. Não era uma oração, nenhuma oração específica, era um apelo para quem quisesse passar à frente para orar junto com o pastor. E aquela irmã, ela disse para mim assim, Deus, ele está me mandando te entregar uma palavra, né? E eu estava tão desanimado aquele dia que eu nem dei muita bola para a irmã, né? Geralmente eu não desprezo profecias, mas eu pondero todas, analiso com a luz da palavra de Deus, né? Paulo diz, né, não desprezeis as profecias, né, não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, mas ao mesmo tempo ele manda a gente reter o que é bom e analisar, né, deixar de lado o que não for. Só que aquele dia eu estava tão desanimado que eu nem sequer dei muito ouvido à irmã. A minha esposa acho que prestou mais atenção no que ela estava falando do que eu. Eu estava olhando, mas estava viajando longe naquele momento. Mas eu lembro que ela me disse assim que eu iria pregar a palavra naquele lugar. E eu disse, sim, sim, irmã, amém, glória a Deus, amém, amém, ok, e virei as costas. E quando eu virei as costas, o pastor que estava em cima do púlpito, ele fez sinal com a mão e disse, ô, Thiago, vem cá, né? Eu estava apenas chegando na igreja, e o pastor disse assim, né, algo incomum, né, não era a prática comum da igreja, eu estou há 10 anos na igreja, houve troca de pastor já também, né? O pastor de hoje também é uma bênção, gosto demais, tanto do pastor que nos acolheu quando a gente chegou na igreja, como o pastor que hoje nos pastoreia também. Mas na época, né, não era essa a prática comum, e eu lembro que ele olhou para mim e ele disse assim, Thiago, naquela época tinha 2 cultos, um de manhã, no domingo, e outro à noite. E logo depois daquela mulher ter entregado uma profecia e ter dito, olha, Deus vai te usar para ministrar, para pregar nessa igreja, no mesmo dia, ela apenas tinha terminado de falar, o pastor ele abanou e ele disse, Thiago, vem cá que eu quero conversar contigo. E eu disse, tá, tô indo, né? Eu cheguei perto dele e ele disse, Thiago, hoje de noite é você que prega. E isso me chamou muita atenção porque acho que foi a profecia com o cumprimento mais rápido que eu já vi, né? A mulher nem terminou de profetizar, o pastor já estava chamando para dar o cumprimento daquilo que ela tinha falado, né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa conversa? Que eu tenho visto que Deus tem me chamado já há muito tempo para ministrar a palavra. E agora, quando eu penso em fazer uma cirurgia da garganta, eu fico preocupado, por quê?
porque é o instrumento que Deus me deu para poder pregar a palavra, né? Para poder ministrar a palavra de Deus. Então, eu confesso para vocês que a minha vontade hoje é de pedir aos irmãos justamente que orem por mim, tá? Por quê? Né? Hoje eu não tenho plano de saúde, mas eu passei lá na doutora, eu até vou ter que passar, se eu não me engano, quarta é a cirurgia, terça-feira eu vou ter que passar lá para acertar, tanto com o anestesista, que vai dar ali cerca de uns 3 mil, pelo que ele orçou ali, como depois eu vou ter que passar lá na doutora que vai realizar a cirurgia, então tem o custo do hospital, tem o custo do anestesista, tem o custo da doutora e da equipe que vai estar junto com ela. Basicamente acho que vai dar em torno de uns 15 mil, né? É um pouquinho menos, não chega bem a 15 mil, né? Depois tem os medicamentos, essas coisinhas, então arredondando acho que é por aí, né? Né? E hoje eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde. Na verdade, os irmãos sabem que muitas vezes eu vivo daquilo que os irmãos contribuem, né? Mas mesmo assim, a minha preocupação não é com o dinheiro da cirurgia, tá? Por quê? Porque faz um ano que eu estou vivendo. Às vezes eu uso a expressão, né? Eu estou vivendo pela fé, mas a verdade é que quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, não é esse o contexto. Às vezes eu aplico porque é um linguajar, vamos dizer assim, evangeliquez, né? Um linguajar, é a gíria de crente, né? Eu estou vivendo pela fé, né? Quando a Bíblia fala de o justo viverá pela fé, tem outras implicações bíblicas. Mas quando eu falo isso, acho que os irmãos entendem o que eu quero dizer, né? Que eu tenho vivido na dependência do Senhor. E hoje a minha preocupação não é como a gente vai pagar a cirurgia. De alguma forma eu sei que Deus sempre manteve o sustento. Faz um ano que eu tenho vivido dessa forma e Deus nunca deixou faltar nada, sabe? Eu me alegro por isso, eu me emociono, sabe? Eu como bom despenseiro do Senhor, eu tenho procurado administrar o que entra com sabedoria para que não haja desperdício, não haja uma má administração. Então o que entra, geralmente eu invisto ou no canal ou pago as minhas contas, né, que é necessário. Eu tenho uma família, né, tenho uma esposa. Minha esposa, para quem não sabe, ela trabalha o dia inteiro também, né? Inclusive hoje é sábado, ela tá lá na empresa, que eles iam ter um evento da empresa hoje. A minha esposa trabalha, mas eu como homem também tenho que prover para minha casa, né? E graças a Deus, Deus tem provido. Eu acho que eu vou dar uma caminhada porque aqui os cachorros começaram a coar, tá? Então eu vou continuar caminhando. Acho que eu vou voltar para cá, tá? Pra gente continuar conversando. Como eu estava dizendo para vocês, hoje a minha maior preocupação não é nem com a providência, tá? Por quê? Porque de alguma forma quando Deus ele nos levanta, Deus nos separa, Deus também é aquele que dá todo o sustento, dá a provisão para nós, né? Então a minha preocupação hoje nem é essa, tá? Talvez a gente nem deveria se preocupar tanto com essas coisas. A verdade é essa, né? Que às vezes a gente nem deveria andar preocupado, mas é normal de todo ser humano se preocupar, tá? Tanto que a própria Bíblia vai dizer para nós o seguinte, né? Não andeis preocupados de qualquer coisa, né? Antes fazeis conhecido diante de Deus as vossas ansiedades, tá? E hoje eu confesso para vocês que eu estou um pouco ansioso, mas eu também tenho feito conhecido diante de Deus por meio das minhas orações, a minha ansiedade, a minha preocupação, né? Porque a minha preocupação maior hoje é que a gente vai ter que mexer na garganta, e a garganta é um instrumento que Deus tem me dado. Olha só que árvore bonita, irmãos, né? Eu adoro ver isso, já falei isso para os irmãos, né? Eu adoro ver a natureza, né? A criação de Deus. Então, como eu estava dizendo para vocês, a minha maior preocupação hoje não é nem com a providência, né? Eu sei que de alguma forma Deus vai prover, tá? Eu vou parcelar ela agora
E eu sei que Deus tem dado, todo mês Deus tem provido, tá? Os irmãos que fazem parte lá do grupo de mantenedores, geralmente tem a irmã Marta que administra, e a irmã Gisete que ela sempre faz a prestação de contas para nós lá do grupo. Os irmãos sabem que a gente não ganha horrores de maneira nenhuma, né? Mas Deus tem suprido toda a nossa necessidade, né? Então a minha preocupação hoje não é em si, né, com como a gente vai pagar, né? Eu vou parcelar. Eu vou parcelar, e eu sei que Deus manda, tá? Pelo menos é isso que eu tenho vivido há um ano, né? Eu entendo que Deus tem provido, tá? E Deus tem usado muitas pessoas para prover, né? Desde o irmão que às vezes contribui dando R$2, o irmão que dá R$6, R$7, e claro, tem outros que contribuem com mais, cada um conforme pode, né? Cada um conforme sentiu no coração. Eu tava olhando as árvores porque eu acho muito lindo isso, né? Essas árvores antigas. Hoje eu confesso para vocês que a minha maior preocupação é justamente com a cirurgia, né? Talvez, como eu disse, começou a ventar de novo, né? Talvez, como eu disse, eu nem deveria estar preocupado com isso, tá? Porque assim como Deus é poderoso para prover nas mais diversas áreas, eu creio que Ele é poderoso para prover também no que diz respeito a uma recuperação boa, né? Confesso para vocês que nesses últimos meses eu tenho andado muito contente, muito atribulado também, né? Poxa, desde que eu comecei com a série falando sobre a geração que verá a vinda de Cristo, eu tinha me proposto a gravar uma série de em torno de 10 a 12 episódios, tá? Mas Deus tem me revelado tanta coisa nesses dias, que, sabe, eu tenho ficado tão maravilhado que, poxa, o que eu mais quero é concluir essa série. Para vocês terem uma ideia, já está em torno de 45 vídeos, a proposta, né, já estão montados, eu parei a gravação faz um mês que eu não estou conseguindo gravar por causa da minha garganta. Olha ali, ó, ela falha, né? A minha garganta está falhando, eu não estou conseguindo nem gravar os vídeos. Então, eu vou ter que me ausentar por alguns dias, tá? Então hoje eu quis conversar um pouquinho com vocês para estar comentando isso com vocês, tá? Primeira coisa, dar uma justificativa para os irmãos que acompanham o canal, que gostam dos estudos. Eu quis dar essa justificativa para dizer que por alguns dias a gente já não vai estar no canal, tá? Lógico, vai depender muito da minha recuperação, mas o meu desejo é que... Vamos ver, deixa eu ver. Quarta-feira é dia 20 de setembro, né? Setembro, então 20 de outubro, 20 de novembro, a minha ideia é que até novembro, ali antes de dezembro, eu já esteja de volta no canal, tá? Ó, agora tá pegando bastante sol aqui. Né? A minha ideia é que até dezembro eu possa estar de volta, tá? Eu vou procurar respeitar o mês que a doutora der para que a gente possa se recuperar bem, porque volto a dizer para vocês, o que eu mais quero é poder melhorar rápido para poder voltar a compartilhar com vocês muitas revelações que Deus tem dado. Olha só, os irmãos sabem que aqui eu sou da Serra Gaúcha, né? E aqui é muito normal, acho que vocês viram primeiro na caminhada, agora tem um cara a cavalo passando ali na rua, né? E... Desculpa, irmãos. Tá? Como eu estava dizendo para vocês, a minha intenção é que eu possa melhorar o mais rápido possível para poder voltar a compartilhar com vocês. Tá? Geralmente eu tenho gravado estudos longos
porque são assuntos que eles exigem uma leitura e uma meditação mais profunda da palavra. Tenho procurado fazer vários PDFs ilustrativos para que os irmãos possam compreender melhor a linha de raciocínio, né? Na hora de estudar, de compreender a palavra de Deus. Assim que eu voltar, eu pretendo gravar alguns vídeos mais curtos também, para facilitar o estudo dos irmãos. Mas, num geral, o que eu quero dizer para vocês? Que o meu objetivo é poder me recuperar logo, tá? Eu não vejo a hora. Na verdade, irmãos, faz um mês que eu não estou gravando vídeos, tá? Eu não estou parado. Uma coisa eu posso garantir para vocês, tá? Enquanto a minha voz, ela tá vamos dizer assim, me deixando na mão, enquanto a minha garganta está me deixando na mão nesses dias, irmãos, enquanto a minha garganta tem me deixado na mão, tem sido um empecilho para que eu volte a gravar, eu não tenho ficado parado, pelo contrário, eu estou montando vários estudos profundos. Vou adiantar aqui para vocês, eu tenho montado um PDF sobre o arrebatamento da igreja. E, nossa senhora, eu fiquei tão maravilhado, porque mesmo com os estudos que eu já compartilhei sobre o arrebatamento da igreja, ainda assim Deus tem me acrescentado coisas novas, coisas que eu nunca tinha percebido na leitura. Sabe, isso que é enriquecedor. Sabe, Deus tem me dado revelações assim, muito bacana. E eu não vejo a hora de compartilhar com vocês. Eu não vejo a hora de poder compartilhar com vocês essas revelações. Porém, opa, acho que aqui vai ventar de novo. Eu vou fazer a volta e vou voltar para cá de novo, tá? Deixa eu só sair da linha do trem porque vocês já viram, né? Se a gente andar na linha aqui é capaz de ser atropelado. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu tenho tanta coisa que eu quero compartilhar com vocês. Tanta coisa mesmo. Eu estou apenas na metade da série da geração que verá a vinda de Cristo. Eu tinha feito lá no curso, eu separei por módulos, então a gente passou o primeiro módulo, onde eu falei sobre os 7.000 anos, né? Os 7 dias da criação apontando para 7 milênios. Depois a gente começou o segundo módulo, onde eu comecei a falar só sobre os 6.000 anos, então. Inclusive, eu ainda nem terminei, faltam pelo menos umas 3 aulas e algumas coisas novas que o Senhor me acrescentou na semana passada, que eu nunca tinha percebido, né? E que eu quero compartilhar. Vai virar aula também, né? Vai virar pelo menos mais 3 aulas novas sobre esse módulo dos 6.000 anos. Porém, o terceiro módulo sobre a geração da vinda de Jesus é o módulo que mais vai ter aulas, porque vai ter em torno de 20 aulas que já estão prontas. Não é algo do tipo, eu vou ver conforme eu faço. Não, elas já estão prontas. Tá? E o terceiro módulo vai ser só para falar sobre os últimos 2.000 anos. Sabe quando Pedro diz assim, que aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes era o que tinha sido profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne? Irmãos, quando a Bíblia fala dos últimos dias, ela estava falando dos últimos 2 milênios. E esses 2 milênios, eles estão revelados em muitos lugares da palavra de Deus, em muitos lugares, em muitas profecias. Nossa, as parábolas de Jesus, as revelações, elas estão cheias de indícios. Tá? Não falo só de parábola, porque muita gente vai dizer, não, o sentido da parábola não é esse. Tá? Não falo só da parábola. Na verdade, em muitos lugares das Escrituras, você vai ver esse período dos últimos dias sendo tipificados, né? Onde você vai ver uma manifestação do poder de Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu não vejo a hora de poder melhorar da minha garganta e voltar a gravar. Tá? Então, o que eu quero pedir para vocês hoje é que orem por mim. Tá? Eu sei que tem alguns irmãos e irmãs a quem eu tenho que agradecer demais, porque seguido eles me mandam no WhatsApp dizendo, Thiago, eu estou orando por você. Sabe? E às vezes eu me emociono. Tá? Eu
Eu confesso para vocês, né? Eu sou uma pessoa falha, sou uma pessoa muito limitada em muitos aspectos, mas se tem uma coisa que eu tenho no meu coração é o desejo de honrar a Deus, né? De honrar ao Senhor e de fazer com que a palavra de Deus chegue aonde ela tem que chegar nesse tempo. E assim como eu sei que Deus tem levantado muitas outras pessoas, eu não sou o único, não. Deus tem levantado muitas pessoas nesses últimos dias para falar da palavra dele. Eu sei que Deus também me deu uma porção para mim compartilhar. E eu quero ser fiel naquilo que o Senhor me deu. Né? Como diz a parábola dos talentos, né? Eu quero multiplicar, eu quero fazer a palavra chegar onde tem que chegar. Eu quero ser fiel naquilo que Deus tem me dado. Então, irmãos, eu peço as orações de vocês, tá? Hoje é sábado, eu não vou postar o vídeo hoje eu aproveitei para caminhar aqui. Talvez eu ainda grave mais uma porção terça-feira, né? Acho que eu ainda vou ter que visitar a médica terça-feira, eu tenho que acertar com ela. Eu fui dar uma olhada porque tem água aqui, né? Aqui tem essas plantas que elas cresceram em cima, mas aqui é uma represa de água, né? E como eu estava dizendo para vocês, eu ainda não vou postar o vídeo hoje, provavelmente, talvez na quarta-feira, né? Talvez na terça-feira à noite ou na quarta-feira eu vá postar esse vídeo para os irmãos, tá? Para vocês. Talvez até lá eu grave mais alguma coisa, né? Vou ter que tirar a barba. O anestesista ele já me disse, né, que como é uma cirurgia onde você tem que ser sedado, então eles têm que colocar máscara, tem que fazer muitas outras coisas, então vou ter que tirar a barba. Eu estava pensando em fazer como os rabinos, né, deixar a barba bem comprida. Mas eu acabei tendo que aparar um pouco essa semana. Opa, bati no celular. Eu tive que aparar ela essa semana um pouquinho e semana que vem provavelmente eu vou ter que tirar toda a barba. Mas paciência, né? Faz parte. Irmãos, eu vou encerrar aqui esse nosso vídeo, essa nossa caminhada, porque eu vou ter que passar lá pegar minha filha agora, que eu deixei ela no culto para crianças, jovens e adolescentes. Vou passar a pegar ela lá. Desculpa, irmãos, tive que tossir de novo. Eu vou passar lá pegar minha filha. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmãos. Se vocês puderem, orem por mim, tá? Eu quis gravar esse vídeo conversando. Eu sei que ele ficou até um pouquinho longo, mas eu quis gravar esse vídeo enquanto a gente conversa. Em primeiro lugar, para deixar aqui uma justificativa, né? Por que eu vou ter que me ausentar agora por alguns dias? Nesse período de tempo eu ainda tenho alguns vídeos programados que vai estar sendo liberado na segunda e na sexta, tá? Mas não são muitos, então pode ser que eles acabem. Mas provavelmente, segundo a previsão que a doutora me passou, acredito que em 2 meses, a contar da próxima quarta-feira, né? Quando eu vou fazer a cirurgia, se a gente se cuidar bem e tudo mais, né? Seguir as orientações, quem sabe daqui 2 meses eu tô de volta, tá? Então, primeira coisa, quis deixar esse comunicado para vocês. Segundo, eu quis fazer também um agradecimento, lembrar os irmãos e fazer um agradecimento para quem ajudou a contribuir com o microfone. E eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Eu vou ter que fazer a cirurgia agora, mas o dinheiro do microfone eu vou destinar para o microfone, porque, como eu disse, é uma questão de ser fiel aos princípios, aquilo que foi proposto, então eu vou estar destinando ao microfone, sim, tá? Quanto à cirurgia, eu creio que Deus vai prover, tá? Deus até hoje tem honrado, então eu só tenho aqui glorificar a Deus e manifestar minha gratidão. Ó, acho que está passando mais uma moto. Subiu. Né? Então, irmãos, tá? Se vocês quiserem me chamar para conversar e precisar, é muito possível que a partir de quarta-feira eu não vá mais conseguir falar. Então eu vou me deter a responder alguns comentários por meio de mensagem de WhatsApp, né? Eu geralmente gosto de falar, eu gosto de mandar, os irmãos que me procuram no privado sabem que eu gosto de mandar áudio, eu gosto de conversar, né?
Deus nos deu o dom da fala, né? Eu posso não saber falar direito, mas eu gosto de falar. Tá? Mas muito possivelmente, irmãos, nos próximos 2 meses eu vou ficar afastado do canal e talvez até restringido a responder os irmãos por mensagens, tá? Então, irmãos, peço desculpa por isso, tá? Não é algo que eu esperava. Inclusive, a minha programação era, agora, essa semana era pra gente estar lá em Minas Gerais, na próxima semana lá era pra gente ir lá pra Pernambuco, se não me falha a memória. Acho que é Pernambuco, sim. Né? E nos próximos dias era já pra gente estar começando uma ministração de estudo aqui na minha cidade também. A partir do dia 1º do mês que vem, já era pra gente começar. Mas eu tive que adiar isso porque na semana passada, quando eu procurei a doutora... Semana passada não, foi depois que eu pedi ajuda para os irmãos do microfone. Né? Quando eu pedi para os irmãos ajuda, eu estava com todas as programações em mente. Eu ainda não tinha ido a procurar uma doutora. Tá? Então não faz nem 15 dias, né? Mas como ela diagnosticou esse problema na garganta, ela me orientou que a gente fizesse uma cirurgia logo, para não deixar isso piorar, para que a gente pudesse, o que hoje é um cisto que ainda é benigno, não venha se tornar algo prejudicial de maneira irreversível, né? Então eu resolvi fazer a cirurgia, tá? Então, primeiro, comunicando vocês, vou ficar afastado do canal por um tempo, tá? Se tudo correr bem, e eu acredito que sim, quem sabe daqui 2 meses eu tô de volta, né? Antes do final do ano, esse é o meu desejo, tá? Tem tanta coisa para ser pregado, para ser ensinado, para ser compartilhado, tem tantas revelações novas que o Senhor tem acrescentado que eu não quero ficar longe, irmãos, tá? O tempo passa rápido e a gente precisa lançar semente, tá? Ainda mais nos dias em que a gente está vivendo, eu preciso fazer isso com urgência. Eu sinto um senso muito grande de urgência. Inclusive nessa viagem que a gente ia fazer, eu e o Israel, para Minas Gerais, o tema do seminário era o senso de urgência. A gente ia falar sobre isso, né? A gente está vivendo nos últimos dias, naquela reta final, onde daqui a pouquinho as coisas hão de se manifestar e a gente tem que preparar o caminho do Senhor. Sabe o que é dito a João Batista, né? Preparai o caminho do Senhor. A gente tem que preparar por meio do ensino da palavra de Deus. Tá? Já não é tempo da gente ficar toscanejando, né? Então, minha vontade é voltar logo. Tá? E por isso que eu falei para os irmãos que eu queria pedir a oração de vocês, para que eu possa fazer uma cirurgia onde a doutora tenha a sua mão guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, e que eu possa ter uma recuperação boa, né? Que isso não venha a afetar a voz, porque querendo ou não, hoje o instrumento que eu tenho para cumprir o meu chamado diante de Deus é a minha voz. Tá? Eu sei que a gente precisa confiar em Deus e a minha confiança está completamente nele, mas eu queria pedir a oração dos irmãos também, porque a Bíblia diz que aonde 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, ou o que 2 concordarem aqui na terra será ligado no céu. A gente sabe que quando a gente ora em unidade, né, existe uma chave bíblica, né, de que Deus ele responde. Tá? Então, desde já, irmãos, um abração para vocês. Eu vou acabar ficando uns dias afastados. Eu ainda vou terminar talvez de gravar esse vídeo. Quem sabe no decorrer da semana eu gravo mais alguma coisinha e posto aqui para vocês também, tá? Mas depois eu vou ficar 2 meses afastado por causa da minha garganta. Tá bom, gente? Então tá. Um abração e assim, ó, qualquer coisa, se vocês precisarem, pode me chamar também, tá? Chama aí que se eu não puder responder, eu vou ficar 2 meses aí sem falar, mas eu respondo por mensagem, por escrita, tá bom? Um abração. A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Então, hoje já é terça-feira, é o dia anterior, né, pré-operatório. Amanhã a gente vai fazer a cirurgia para tirar o cisto que eu tenho na garganta. Então eu estou passando aqui mais uma vez para comunicar vocês que eu vou ficar cerca de 2 meses afastados. Eu vou dar um tempinho no canal, né? Não por vontade própria, né, mas por uma necessidade. Tá? Inclusive,
eu vou parar um pouquinho, porque como a cirurgia na garganta, a médica me orientou, eu acabei de voltar da médica que vai fazer a cirurgia amanhã, e ela me orientou dizendo que eu vou ter que ficar cerca de um mês e meio, sem poder falar para poder se recuperar bem. Então, acabei de fazer a barba também, como eu já tinha dito, né? Segundo a minha filha, ela disse, ó, nem reconheço, não é meu pai. Mas assim, ó, eu tô me preparando para cirurgia amanhã e eu tô passando aqui por dois motivos, né? O primeiro, para comunicar a vocês que a gente vai dar um tempinho no canal por cerca de um mês e meio, 2 meses, até eu me recuperar. E também para pedir as suas orações, tá? Se você puder, ore por mim. Amanhã eu vou estar fazendo essa cirurgia e muito provavelmente eu não vou poder estar falando nos grupos. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me chamar, mas provavelmente eu vou responder só por mensagem. Eu não vou poder estar mandando áudio nesses dias, tá bom? Então, gente, um abração para vocês e eu ainda nem fiz a cirurgia, mas eu já tô ansioso para poder voltar pro canal, né? Porque já faz um mês que eu tô meio que afastado, eu tô montando vários estudos, inclusive eu tenho muita coisa maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês, porém, nesse um mês e meio a 2 meses que eu vou ficar afastado, eu vou procurar montar vários PDFs, vários conteúdos que o Senhor tem posto no meu coração para poder compartilhar com vocês quando a gente voltar, tá bom? Então, embora eu vou estar afastado um pouquinho dos vídeos, do canal ali, eu não vou estar postando vídeo nesses dias, mas eu vou estar preparando um conteúdo especial para poder compartilhar com vocês assim que eu voltar. Tá bom, gente? Um abração e Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de orar por mim.